Então, pessoal, bom dia. Estamos de volta com mais uma aula. E como a gente já estudou o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, o tecido conjuntivo em si, né? Hoje a gente vai falar sobre o tecido ósseo, que é mais um tipo de tecido proveniente do tecido conjuntivo. Esse tipo de tecido, ele é bastante complexo. Não necessariamente por conta da quantidade de osso, por exemplo, que uma pessoa possui em seu corpo, mas justamente por conta do que é visto, o que não é visto a olho nu. Por exemplo, as células do tecido ósseo são algumas células especializadas que às vezes confundem, justamente por conta da nomenclatura. Então, hoje nós vamos entender um pouco como que se formam esses ossos, como, por exemplo, vocês podem analisar essa imagem aí. Essa imagem, ela se dá a partir do osso do indivíduo lá antes do nascimento, como está na figura 1. E com o decorrer do tempo, ele fica mais ou menos fica mais ou menos parecido aí com essa outra imagem que está numerada por 1, 2 e 1. Onde quer dizer que nessas duas imagens aí, houve a produção óssea pericondrial e também o ponto de ossificação primitivo, que é esse pontozinho rosa aí, onde é ele que vai dar início ao crescimento do osso. Já na terceira imagem, que está numerada aí por 1, 2 e 3, já é quando o indivíduo já ocorreu o nascimento. Então, no caso, na numeração 1 aí, vocês podem ver, né, que é a produção da óssea pericondrial. E também no 2 aí é o ponto de ossificação primitiva, onde o primeiro osso em si, assim, é aquele osso que ocorre o crescimento e vai promover o crescimento do próprio osso, começa a existir, né? E o 3 aí é o ponto de ossificação epifisário. Já na segunda imagem aí é quando o indivíduo está aos 18 anos, onde na pontuação 4 ocorre o canal medular. E já na outra imagem, vocês podem ver várias cores aí e cada uma está aí no slide também, a identificação, onde nessa quinta imagem aí, vocês já podem observar a cartilagem articular, né, lá em cima. Além disso, também, por exemplo, já no adulto lá, vocês podem ver a cartilagem de conjugação, a medula vermelha e o osso completo, que é quando ele ocorre o limite de crescimento aí do osso. Gente, é interessante vocês entenderem que, por ser complexo, é interessante a gente aprender um pouco básico sobre esse tecido ósseo. Você já sabe que ele é um tipo de tecido conjuntivo e esse tecido ele se destaca principalmente por ser o componente dos ossos do esqueleto. Entendido? Então, é interessante entender que o nome já diz, né? Tecido ósseo. Mas não necessariamente ele seria um tecido que seria o principal componente dos ossos do esqueleto. Mas essa característica dele é fundamental e é a característica que descreve de fato este tecido. Aliás, vou voltar aqui. E esse tecido ele está relacionado com a sustentação do corpo, além da proteção dos órgãos e da locomoção. Essas duas informações é interessante ser refletido. Ele protege os órgãos. Que tipo de órgão, por exemplo? Os ossos que estão, esses ossos aqui da nossa caixa torácica, eles protegem vários órgãos, como por exemplo o coração. Então, é interessante vocês estar sempre fazendo essa relação de um tecido com o órgão. Então, cada coisa, eu venho falando frequentemente para vocês, que cada coisa, ela é como se uma coisa levasse a outra. Então, o tecido ósseo, ele não é somente um tecido ósseo. Ele precisa estar em conjunto também com com os órgãos ou com outros tecidos para fornecer a sustentação do corpo, como, por exemplo, os músculos, que a gente vai estudar mais na frente. O músculo, ele serve como se fosse algo para amortecer, não. É como se fosse algo para auxiliar mesmo esse outro tecido, que é o tecido ósseo. Já imaginou se o nosso corpo fosse composto somente por ossos?
sem o músculo, como que seria? Seria uma coisa sustentável, mas de certa forma ia ter algo errado ali. Então, um tecido serve de auxílio, de suporte para o outro. E com relação à locomoção, imagina aí se a nossa perna não houvesse músculo, somente o osso e a pele. Seria, de certa forma, impossível uma locomoção adequada. Com frequência, os ossos eles se sentiriam mais fracos, ou o atrito de um osso com o outro acabaria aqui gerando alguma inflamação. Então, todos os tecidos eles estão ali para de certa forma estar interligado com o outro e de fato ter uma locomoção boa, uma sustentação do corpo eficaz e dentre outras questões que a gente pode estar observando aí na nossa própria rotina. Eu creio que vocês já observaram aí um pouco essa imagem e entenderam mais ou menos como que ocorre, como que o osso, como que funciona até chegar no osso na fase adulta. Aqui nós temos algumas informações, mas a gente não vai abordar elas porque fala mais com relação à interação do tecido e implante. Então, é melhor focar mesmo nos conceitos básicos. As características, né? Nós podemos falar também das características do tecido ósseo. Ele é um tipo de tecido especial, tendo como uma de suas características mais marcantes a presença material extracelular calcificada, ou seja, a matriz óssea. Essa matriz ela é rígida devido à calcificação, mas também ela é elástica devido à presença de fibras colágenas. Além dessa matriz, o tecido ósseo ele apresenta células especializadas. Nós temos aí algumas delas citadas aí no slide, que são os osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e células indiferenciadas percussoras dos osteoblastos. Essas últimas elas são estimuladas para induzir a formação de tecido ósseo, que é chamado de osteogênese. Como eu falei para vocês no início da aula, é um pouco complicado entender esse tipo de tecido justamente por isso, por conta da nomenclatura das células. Às vezes a confusão, eu mesmo fico muito confusa com relação a isso, mas com um pouquinho de esforço a gente compreende o conceito de cada um e aprende a função de cada célula, onde ela está presente, como que ela funciona, qual a função dela para o sistema, para o tecido ósseo. Então isso a gente vai aprendendo aí no decorrer da aula. Vamos falar primeiro dos osteócitos. Eles tá aí no terceiro, mas vamos falar dele. Eles são células situadas no interior das lacunas da matriz. Vamos falar de cada um dessas células aí. E os osteoblastos, eles são células relacionadas à síntese da parte orgânica da matriz e estão localizadas na sua periferia. E os osteoclastos são células móveis, ocorrendo, portanto, em várias partes do tecido. A gente fez um resumo aí, né, de como que cada tipo de célula. E nós temos a matriz óssea, como a gente acabou de citar lá também anteriormente, né? Ela é muito resistente e apresenta uma porção orgânica e uma porção inorgânica. A porção inorgânica, ela representa aproximadamente 50% da matriz, sendo formada em maior quantidade por fosfato e cálcio. E a parte orgânica, por sua vez, é constituída principalmente por colágeno, em especial o colágeno do tipo 1. Aí voltando aqui para os tipos de tecidos, né? Ou para os tipos de células desse tecido. Nós temos o osteoblasto, né? Osteoclastos e os osteócitos, as principais células. Bora lá. Os osteoblastos são células cuboides, né? Ela tem um formato de cubo e elas são alongadas, só que elas são ligeiramente alongadas, né? Relacionada com a síntese da porção orgânica da matriz óssea. Além disso, é interessante lembrar a responsabilidade dessas células, elas são capazes de produzir osteonectina e osteocalcina. Observem esses nomes que depois
Lá no grupo do WhatsApp eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês sobre esses nomes. Então, que vocês já tenham em mente aí, pode anotar esses nomes e depois a gente vai conversar sobre esses nomezinhos mais específicos da aula. Esses dois são duas proteínas, né? Esses dois nomes que eu acabei de falar são duas proteínas que não possuem colágeno. Proteínas que não possuem colágeno. A osteonectina, ela atua facilitando a disposição do cálcio, enquanto que a osteocalcina, ela está envolvida com o controle, né, do processo de mineração do osso. Ou seja, ela é responsável por estimular a atividade dos osteoblastos. Quando o osteoblasto fica preso na lacuna após a síntese de matriz óssea, passa a ser chamado de osteócito. Então, há essa mudança aí do osteoblasto para o osteócito. E acontece justamente quando ele fica preso na lacuna após a síntese da matriz óssea. E vamos lá para os osteoclastos, né? Essas células, elas se destacam por serem grandes, diferentemente dos osteoblastos, né? Serem grandes e apresentarem vários núcleos. E além disso, elas são muito ramificadas e móveis. E essas células, elas estão associadas à reabsorção óssea. Essa função é possível devido à liberação por essas células de enzimas, ou seja, essas mesmas células, elas liberam enzimas que garantem a quebra dos sais minerais e da porção proteica. E os osteócitos, né? São células já mais achatadas. São células que são mais achatadas, com vários prolongamentos citoplasmáticos e que se destacam por serem o tipo de célula mais abundante desse tecido. Essas células estão no interior da matriz óssea, né? E estão mais precisamente no interior das lacunas também, estando presente apenas uma célula por lacuna. Dessas lacunas aí, partem os canalículos, pelos quais os osteócitos podem abastecer contato com outros através do seu prolongamento. E assim sendo possível a transferência de algumas moléculas. Ou seja, esse contato que os osteócitos têm e nessas lacunas, eles podem permitir a transferência de algumas moléculas. E além disso, esses canalículos garantem trocas de substância entre os osteócitos e os capilares sanguíneos, que é bastante importante, né? Eles são, portanto, essenciais para a nutrição dos osteócitos, uma vez que a matriz calcificada, ela vai impedir a difusão das substâncias, E esses osteócitos, eles estão relacionados também com a manutenção da matriz óssea. Apesar de não serem responsáveis, né, por uma produção rápida da matriz, eles estão sim relacionados com essa manutenção. Aqui nós temos algumas estruturas, né, de como que é composta as camadas dos ossos. A camada mais externa é mais dura, é a chamada por osso cortical. Enquanto que a camada interna, ela é mais esponjosa, que é onde passam os vasos sanguíneos, né? E é chamada de osso trabecular, que é como está aí nessa imagem, na segunda imagem. O osso cortical, ele possui os canais vasculares e são muito estreitos, de forma que o osso cortical é macroscopicamente sólido. E o osso trabecular, ele é grosseiro. Esses canais aí, eles são muito mais largos, variando de 1 milímetro a 1 centímetro ou mais de diâmetro. Aqui nós temos algumas informações. Menos 40% do osso trabecular e 10% do osso cortical são reciclados anualmente. O osso cortical tem 3 superfícies, que é o envelope endosteal, o envelope periosteal e o envelope intracortical. Como o osso é constituído? Você deve se perguntar assim, como que uma estrutura
tão rígida é formado. Lembra das células que eu falei? Aquelas células, elas produzem os ossos, que são as células responsáveis pela produção desse osso, e acontecem lá no início, o início é lá quando a criança está sendo gerada ainda, aí forma aquela primeira fase lá do osso, depois produz aquela outra substância lá que eu citei lá no início, e que vocês, tenho certeza que vocês deram focaram um pouco lá sobre isso. Então, a estrutura óssea é dinâmica. O osso novo está continuamente substituindo o osso velho a uma taxa de aproximadamente 10% ao ano. Aí vocês podem observar nessas imagens. O osso ele é composto por células de sustentação, que são os osteoblastos e os osteócitos. E tem a matriz, né, não mineralizada de colágeno e glicosaminoglicanas, que são os osteoides. São minerais inorgânicos depositados na matriz, né, células remodeladoras, que são os osteoblastos, que também osteoclastos, que são também funções, né, que essas células têm para os ossos. As células chamadas osteócitos permanecem circundadas por material mineral duro, um cristal de hidroxiapatia, composto de cálcio e fósforos. Nutrientes e minerais são constantemente liberados para os ossos através dos vasos sanguíneos. Como o osso é modelado, às vezes a gente fala sobre esse tecido e nem imagina como que ele é modelado. Então vamos lá. Quando o osso velho é destruído pelas células chamadas osteoclastos, eu esqueci de falar para vocês, existe essa destruição das células, que as células osteoclastas, elas destroem as células antigas, aí formam pequenos buracos, aqueles pequenos buracos, aqueles poros se formam, e esses buracos são reparados por osteoblastos, que são células construtoras de ossos novos. O cálcio e outros minerais endurecem os ossos, aumentando a sua densidade. E o processo contínuo de destruição de osso velho e construção de osso novo é chamado de remodelação óssea. O pico de massa óssea é atingido ao redor dos 30 anos de idade. Depois disso, tanto no homem quanto na mulher, pode começar a perda gradual da massa óssea. Aqui nós temos um corte aí transversal e longitudinal, né? Da diáfise de um osso longo. E vocês podem observar aí no número 1, o canal medular, né? Onde passa a medula. No 2, vocês podem... No 2 aí vocês podem perceber o canal de Haves. No 3 é o sistema lamelar externo. No 4 vocês podem perceber o sistema lamelar interno. E no 5 o osso compacto. Já na outra imagem vocês podem ver aí também o tecido. No tecido ósseo vocês podem ver no número 1 aí o canal de Haves. No 2 vocês podem ver a veia. No 3 as artérias. No 4 vocês veem o nervo. E no 5 as células ósseas, substância óssea. E no 6 a substância óssea fundamental. Aqui também não. São coisas que vocês não vão precisar ver agora não. Só fazendo um apanhado geral aqui sobre a nossa aula. O tecido ósseo, ele é o quê? É um tecido especial do tecido conjuntivo. Ele possui a matriz extracelular com uma porção orgânica e inorgânica. A porção orgânica ela é rica em colágeno, já a porção inorgânica ela é rica em fosfato e cálcio. Temos alguns tipos celulares, né? Os osteoblastos, que possuem a porção orgânica da matriz óssea, os osteócitos, que possuem os osteoblastos, após ficarem presos na lacuna, após ele forma a síntese da matriz, né? Em seguida.
E os osteoclastos são células relacionadas com a reabsorção óssea. Além disso, nós podemos também saber como que ocorre a classificação desse tecido ósseo, né? Ele tem a parte primária e também chamada de imatura, onde possui fibras colágeno dispostas em várias direções. A secundária ou madura, né, que substitui o primário, e as fibras colágenas organizam-se em lamelas em torno de canais, os canais de Haver, por exemplo. E também temos o compacto, que não apresenta cavidades visíveis. E também temos o tipo de tecido esponjoso, tecido ósseo esponjoso, que possui espaços intercomunicantes, né? Como já havia falado, né? Como eu falei lá, eu falei anteriormente aí, vocês lembram que eu falei para vocês prestarem atenção em algumas palavrinhas, né, da aula, disposto aí nos slides. Então, o que eu quero que vocês façam é responder um questionário, onde nesse questionário terá algumas palavras-chave que foram citadas na aula, e vocês deverão me dar as respostas aí desse questionário, com base no que vocês conseguirem pesquisar e entender. Podem colocar com as palavras de vocês, e o que vocês entenderem sobre essas palavrinhas, sobre o que eu perguntei nos questionários aí que eu vou mandar no WhatsApp, vocês responderem, beleza? Então fiquem à vontade para responder, para perguntar o que quiserem lá no meu WhatsApp, e até a próxima aula.